Tenemos la dicha de tener en España a Monseñor Atanasio Schneider, que gracias a Adelante la Fe y al esfuerzo de Miguel Ángel Yáñez ha podido venir para hablar de la situación actual de la Iglesia, que es muy grave. Va a hablar para gloria de Dios y salvación de las almas. En primer lugar, Monseñor, ¿nos podría hacer una valoración de la situación actual de la Iglesia, donde el Santo Padre desconcierta con todo lo que hace, dice y habla? Io penso che o Papa devemos ver o ministério do Papa de uma outra forma que hoje estamos acostumados, porque eu penso que durante os últimos tempos se acumulou uma mentalidade na Igreja onde se, eu direi, infalibiliza cada gesto, cada palavra do Papa. Mas a doutrina católica do Concílio Vaticano I e de toda a tradição diz que o Papa é infalível e sem erros somente em condições muito restritas. Quer dizer, quando ele fala ex cathedra, somente nestes momentos é dogma da fé que o Papa não pode errar, porque ele interpreta a revelação divina, o depósito da fé. Ele não inventa novas coisas. Diz o dogma do Concílio Vaticano I. Isto devemos, de novo, penso que ser mais conscientes disso. Por conseguinte, devemos ser mais serenos, mais tranquilos e não observar cada gesto e cada palavra do Papa, porque eles não são magistério no sentido pleno da palavra, nem porque atos do magistério são muito precisos e muito circunscritos do Papa, quando ele faz actos do magistério. É uma encíclica ou um outro documento onde ele diz que isto é doutrina que ele quer ensinar, ou nas suas catequeses que ele faz regularmente. Isto é também pertence ao âmbito do magistério. Mas quando o Papa está dando entrevistas ou outras formas de expressões, estes não pertencem ao magistério pontifício. E por isso podemos ser mais serenos e tranquilos, que o Papa pode falar mais como pessoa privada, não? Neste sentido, penso. E por isso eu penso devemos mais olhar neste sentido, que eu já disse, que devemos libertar-nos desta forma de uma infalibilização total de tudo o que o Papa está fazendo e falando. Isto não é católico. E por isso eu penso que, mesmo se o Papa fala coisas que podem ser que nos estranha às vezes, estes não são pronunciamentos do magistério. Excelencia, ¿podría valorar ahora la tolerancia y sintonía con falsas creencias, especialmente con el gran hereje que fue Lutero, que tanto daño hizo a la cristiandad? Certamente este è un fatto storico che Martino Lutero
fez um grande dano à igreja. Ele fez uma grande separação da igreja, divisão. E aquele que fez tais grandes divisões na cristandade, aquele que introduziu veras e próprias heresias que eram contrárias à tradição dos apóstolos e dos padres da igreja. São evidentes fatos, não? E por isso devemos ser muito sinceros e constatar que a obra de Martinho Lutero trouxe um grande dano à igreja, à cristandade, porque até lá a cristandade ocidental era uma grande família, ao menos na fé unida. E a partir da obra de Martinho Lutero, a cristandade ocidental foi dividida e com muitas más consequências, com divisões que atingiram até famílias e discórdias. Então, aquele que seminou divisão e discórdias e heresias evidentes, não podemos elogiá-lo, mesmo que ele tivesse falado em algumas suas escritos qualquer frase que era boa. Por exemplo, ele louvou a Nossa Senhora e fez penso que um bom comentário sobre o Magnificat. Mas isto não justifica que nós com isto vamos elogiar toda a obra de Martinho Lutero. E por isso devemos ser, penso que neste sentido, muito sinceros e muito sobre os fatos históricos. E que não foi uma reformação que ele trouxe, mas uma deformação da fé santa que nossos antepassados, os apóstolos e os padres da igreja, os santos, nos transmitiram. E a verdadeira reforma foram os santos que nós conhecemos naquele tempo de Martinho Lutero. San Ignacio de Loyola, San Francisco Xavier, Santa Teresa de Ávila e os outros muitos santos. E eu penso que para agradar aos outros, louvando o Martinho Lutero, não, segundo a minha opinião, não é sincero, porque no fundo nós temos a mesma fé que os apóstolos, nós temos a mesma fé que os padres do Concílio de Trento, e aquelas explicações e dogmas que os padres do Concílio de Trento ensinavam infalivelmente, dogmaticamente, são imutáveis. E isto nós cremos, esta é a nossa fé. E devemos ser sinceros. E outra coisa é as pessoas, por exemplo, hoje luteranas ou protestantes que creem em Jesus Cristo, eles podem ser pessoalmente pessoas mesmo boas e que não acreditam nas teorias de Martinho Lutero, penso, a grande parte do povo simples, que também eu conheço alguns protestantes e luteranos, que não acreditam nestas doutrinas realmente confusas de Martinho Lutero, que é um gnosticismo no fundo. Lutero mesmo é um gnóstico, um grande gnóstico. E devemos também isto distinguir, mas repito, a pessoa de Martinho Lutero causou um grande dano a toda a igreja. En relación a esto, el Santo Padre nos invita a renunciar al proselitismo porque dice que es un gran pecado contra el ecumenismo. Esto es contrario a la tradición de la Iglesia. Pensemos en San Francisco Javier,
grandes santos proselitistas. Agora devemos dizer que coisa é proselitismo. E por isso eu penso que aqui tem muitos equívocos. Se fala, eu penso que primeiro perguntar, Santo Padre, que coisa pensa, que significa para o Senhor proselitismo? Talvez para mim tem um outro significado. Então, eu penso que aqui tem confusão de significados. Pode ter proselitismo, que hoje se usa no mundo, não? Que é negativo. Que, como hoje o mundo entende a palavra proselitismo, é de usar meios ilícitos, imorais ou com violência para convencer o outro de aceitar a sua fé. Não? Às vezes, seitas protestantes fazem isso e comprem pessoas pobres, não? Com suas atividades. Isto é proselitismo, penso, não lícito, de usar meios ilícitos. Mas a Igreja Católica, quando anuncia o Evangelho, a fé católica, aos não católicos, aos não crentes, não usa meios ilícitos. E nunca usou meios ilícitos. São Francisco Xavier, que é o maior dos santos missionários, São Paulo, o grande missionário, e os outros missionários, não usavam meios ilícitos, mas meios lícitos, proclamando toda a verdade católica, certamente com uma espécie de pedagogia, para que as pessoas possam entender, mas claramente, com clareza, e dizendo sempre que somente em Jesus Cristo pode se salvar. Não tem outro caminho. E somente na Igreja Católica, Apostólica, Romana, é a Igreja única, fundada de Deus. Isto é o único caminho para a salvação. Isso devemos, e sempre a Igreja pregou isso, desde os apóstolos, e vai pregar desde o fim do mundo. E todos os santos os pregavam. Então, isto não é proselitismo. E devemos continuar com isto que a Igreja sempre fez e os santos, grandes santos missionários, nos mostravam. Predicar com muito zelo, com muito fervor, a fé católica. A todos, sem exceção. A todos. Também hoje. Isto é um grande gesto de amor ao próximo. Se eu trazo a ele a verdade, que ele não conhece, e se ele está enganado, eu tento, certamente, com respeito a ele. Como Deus respeita a nossa liberdade, não? Deus nos não impõe a sua graça. Nunca. Também assim nós não podemos impor ao outro. Então, nós temos o mesmo método como Deus tem, mas Deus é claro. Fala claro na Sagrada Escritura a nós. Mas não nos impõe a sua vontade. E convida-nos. Vinde a mim, não? Sem força. E assim devemos fazer nós. E por isso não é proselitismo. E por isso, se proselitismo é como fazem alguns seitas protestantes, ou os mormons, ou os testemunhas de Jeová, eles fazem proselitismo ilícito, eles fazem lavagem cerebral das pessoas. Isto é, talvez, proselitismo. Mas aquilo que a Igreja Católica sempre fez até agora, na sua obra missionária, não é proselitismo. La exhortación Amoris Laetitia es ambigua, contiene errores, pone en peligro la fe. Objetivamente, quando nós lemos o texto de Amoris Laetitia, tem objetivamente, certamente, algumas passagens que contêm
expressões ambíguas, ou ao menos que se pode interpretar de uma forma ou de uma outra forma. Isto é evidente e ninguém pode negar isso, porque é simplesmente lendo o texto como ele é. Certamente é o princípio que se diz que todos os textos do magistério devem ser lidos e interpretados segundo a tradição da Igreja precedente. Então, tem o favor da tradição, o favor. Então, isto é claro. E, por isso, se pode ler Amoris Laetitia, também, ao menos, a grande parte daquelas expressões ambíguas na luz da tradição da Igreja. Mas, no entanto, tem algumas expressões na Amoris Laetitia que não são possíveis a ser interpretadas na luz da tradição da Igreja. Como, por exemplo, quando se diz lá, quando o Santo Padre fala lá usa o termo fidelidade numa união irregular, numa união de duas pessoas, de uma mulher e de um homem, que não são verdadeiramente casados, que não são diante de Deus casados. E isto é impossível, falar desta união de fidelidade. Fidelidade somente podemos falar numa união de matrimônio que é válido diante de Deus. Ou de uma união onde os dois fazem a vontade de Deus. Mas neste caso, eles cometem objetivamente os pecados contra o sexto comandamento de Deus, contra a vontade de Deus. E neste caso não se pode falar de fidelidade. Eu considero esta expressão, por exemplo, objetivamente impossível de ser interpretada à luz da tradição. Tem outras que se pode interpretar segundo a tradição, graças a Deus. Mas eu agora não tenho presente todas estas expressões de Amoris Laetitia, mas aquilo que eu me lembrei desta expressão, por exemplo. Mas, como repito, Papa Francisco, quando ele deu esta exortação apostólica, já disse que a sua intenção de escrever Amoris Laetitia não era de decidir uma doutrina, mas de deixar um espaço de debate e de discussão doutrinal e pastoral. Isto se lê no início já de Amoris Laetitia. Então devemos ler nisto que ele não teve a intenção de escrever Amoris Laetitia como realmente um acto propriamente magisterial, como decidir uma coisa, como ele deveria ser. E por isso havia na Igreja, na história da Igreja, documentos pontifícios que continham também algumas afirmações erradas, também antes do Papa Francisco, também, mesmo na Idade Média, objetivamente erradas, porque não eram no âmbito da expressão ex cátedra, porque aqueles papas que escreveram, eles queriam descrever uma situação temporal, pastoral, disciplinar, que é em si mudável. E não queriam aplicar toda a sua autoridade magisterial. Então, devemos, e graças a Deus, num certo sentido, a Amoris Laetitia não tem o peso de toda a intenção do Papa de falar aqui de uma forma definitiva ou mas de deixar um debate. Por lo tanto, Excelencia,
es lícito que 4 cardenales, con todo el respeto, pidan al Papa simplemente que aclare lo que no está claro. Certamente. Isto era sempre na Igreja o costume, muito normal, que bispos leigos dirigiram-se à Santa Sé, o Papa, de esclarecer dúbios de doutrina ou de pastoral litúrgica, diversas. Não? E assim os cardeais fizeram isso simplesmente aplicando o direito, a tradição que havia na Igreja. Aquela coisa nova era que estas formulações destas dúvidas foram feitas públicas. Isto é novidade. Não o fato mesmo, mas esta é novidade. Mas os cardeais explicaram por que eles fizeram isso. Porque eles apresentavam as dúvidas numa forma privada, não pública, ao Papa, ao dicastério competente da doutrina da fé, mas receberam uma resposta, ao menos implícita, e não conheço todas estas circunstâncias, mas o facto é que os cardeais mesmo declararam que o Papa decidiu de não responder esta vez estas respostas. Bem, o Papa tem o direito de não responder, mas já que a confusão aumenta na Igreja sobre estas questões assim fundamentais, que toca 3 sacramentos no mesmo tempo: o sacramento do matrimônio, o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia, e a grande questão do divórcio, que é um perigo que dentro da Igreja Católica começa a se estabelecer uma espécie de divórcio católico, ou de maneira católica. Entre aspas, católico, não é católico. Mas, em vista deste perigo grande, pelo bem comum de todas as almas, os cardeais, como bispos, como membros do colégio episcopal e como membros do colégio cardenalício, achavam na sua consciência necessário de publicar estes dúbios. Penso que para convidar toda a Igreja de participar nesta preocupação de resolver estes dúbios. Então, eu acho que isto é um gesto em nenhum modo contra o Papa, mas ao contrário, é um gesto que mostra que nós podemos, na Igreja Católica, realmente em casos extraordinários, fazer públicos algumas preocupações importantes para convidar os outros, todos, de juntos rezar, discutir e realmente encontrar juntos a resposta. E não esconder isso. E se nós não somos capazes, na Igreja, de publicar tal preocupação que os cardeais fizeram, então nós não somos uma Igreja de família. Nós não somos uma Igreja de colegialidade, que se fala tanto de colegialidade e de família. Uma Igreja de diálogo, senza medo. Mas acontece que esses cardeais publicavam e logo foram acusados de cismáticos, que são contra o Papa, etc. Então, estas acusações mostram que aqueles que os acusam querem criar na Igreja um clima não de família, não de colegialidade, não de um debate
então, sem temor, mas uma espécie de atmosfera espiritual que é semelhante a uma ditadura, onde todos têm medo, de fazer uma pergunta, porque não vai ser conforme a linha geral do pensamento. Mas isto não é isto é contrário a tudo o que falou o Concílio Vaticano II. Excelencia, ante esta gran confusión, ante este silencio del Santo Padre, los seglares estamos insatisfechos. ¿Actuamos bien si lo manifestamos así? Sì, mi ricordo che il Papa Francisco, uma vez, ele fez numa homilia, ele falou que os leigos devem, às vezes, ser molestos aos pastores. Quando os pastores não dão aos leigos o alimento espiritual necessário, os leigos podem reclamar, podem ser molestos. E ele usou o Papa Francisco, disse o Papa Francisco numa das homilias, e ele usou uma imagem de um padre da igreja que falou como a vaca que tem o leite e que os pequenos devem chegar e com seus chifres tocar a vaca para que dá leite, que não dava leite, que tem leite, mas não dá aos filhotes. Assim vocês podem dizer: Santo Padre, nós somos famintos da verdade, nos dá o alimento, como Sua Santidade falou naquela homilia. Dá-nos o leite da verdade, diga-nos. E podem fazer com respeito filial, mas com insistência, e diz: nós queremos ter o alimento da verdade. Excelencia, ya solo tengo tiempo para una pregunta, una última pregunta. ¿Cuál es el punto de inflexión para que haya un cisma formal en la Iglesia? O si está habiendo ya un cisma material. Sì, cisma formal, si fala di un cisma formal quando un bispo o uma parte dos bispos ou dos sacerdotes ou leigos se separam publicamente, formalmente, da cabeça visível da igreja, que é o Papa, que é a cabeça visível, que Deus estabeleceu o primado do Papa como elemento visível. E por isso deveria ser para separar-se do Papa, como este é o cisma, ou dos bispos, que são de um acto formal. Deveria ser um ato formal, da vontade, não? Da vontade de não querer ser em união com o Papa. Então, deveria ser acto da vontade e da inteligência, e depois este acto deve ser externado, fazer exterior de um concreto acto, de não querer ser submetidos ao governo do sucessor do Pedro. Isto é a cisma formal. E não vejo agora um perigo de um tal cisma formal. Realmente não vejo. Quais bispos faziam um tal acto formal, ou sacerdotes, de separar-se formalmente do Papa? Não vejo. Mas tem outro cisma interno, que não poucos, mesmo sacerdotes e mesmo bispos, se separaram já interiormente da cabeça verdadeira da igreja, que é Cristo, e que é verdade,
que se separaram já da verdade, que é Cristo. Cristo disse, eu sou a verdade. Então, eles já vivem, talvez não sei quantos, mas talvez nem poucos, interiormente num cisma em relação com Cristo, a verdade. Embora que conservando por fora a submissão ao Papa, talvez por interesses próprios, mas isto é, eu penso que já temos um cisma interno, interior, não interno, interior. Mas eu penso que um cisma formal e externo, não vejo concretos elementos para ter isso, por enquanto. E devemos, neste tempo difícil, sabem, sempre houve na história da Igreja tempos difíceis. E nos tempos difíceis, os filhos devem ir à mãe. E nós temos uma mãe, Maria Santíssima, a mãe da Igreja, a vencedora de todas as heresias, o Imaculado Coração, que é mãe da Igreja, e vamos recorrer a ela, que ela implora-nos, de novo, pastores dignos, corajosos, sucessores dos apóstolos em todo o mundo, e sacerdotes que dão aos fiéis o alimento necessário da verdade. E sabem, devemos também, nos tempos difíceis, para uma vera renovação da Igreja, precisa certamente lutar exteriormente com dignidade, com espírito filial da Igreja, escrever, perguntar, fazer debate, sim, isto é claro. E também rezar, mas também sofrer. Sem sofrimento, sem sacrifícios e oração, não haverá uma verdadeira reforma da Igreja. E confiamos muito agora na oração, nos sacrifícios dos pequenos na Igreja, que com as orações e os sacrifícios deles, eles confortem os bispos, o Papa, que eles tenham a força de Deus, o Espírito Santo e a coragem de ser corajosos, evangelizadores, missionários, sucesores dos apóstolos dos nossos tempos. Muchas gracias, Excelencia, por ser buen pastor para nosotros, y espero que esta entrevista ayude espiritualmente a todos los lectores y televidentes de Adelante la Fe.